Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Poema Negro, de Augusto dos Anjos. O poeta da morte em versos que nos trazem consciência da finitude da vida e da passagem do tempo. Isso, continuando o mês do terror do Leitura de Ouvido, vamos para esse poeta muito obscuro. Boa leitura. Poema Negro, de Augusto dos Anjos. A Santos Neto. Para iludir minha desgraça, estudo. Intimamente sei que não me iludo. Para onde vou, o mundo inteiro nota. Nos meus olhares fúnebres, carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho, e a mim pergunto na vertigem: quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Em vão com o grito do meu peito impreco, dos brados meus ouvidos apenas o eco. Eu torço os braços numa angústia douda e muita vez à meia-noite rio, sinistramente, vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente, má de língua envenenada, que tudo que acha no caminho come. Faminta e atra mulher, que a 1º de janeiro sai para assassinar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Nesta sombria análise das coisas, corro, arranco os cadáveres das lousas e as suas partes podres examino. Mas, de repente, ouvindo um grande estrondo, na podridão daquele embrulho hediondo, reconheço assombrado o meu destino. Surpreendo-me sozinho numa cova. Então meu desvario se renova, como que abrindo todos os jazigos. A morte, em trajes pretos e amarelos, levanta contra mim grandes cutelos e as baionetas dos dragões antigos. E quando vi que aquilo vinha vindo e fui caindo como um sol caindo, de declínio em declínio, e de declínio em declínio como a gula de uma fera, quis ver o que era. E quando vi o que era, vi que era pó, vi que era esterquilínio. Chegou a tua vez, ó natureza, eu desafio agora essa grandeza perante a qual meus olhos se extasiam. Eu desafio, desta cova escura, no histerismo danado da tortura, todos os monstros que os teus peitos criam. Tu não és minha mãe, velha nefasta? Com o teu chicote frio de madrasta, tu me açoitaste 22 vezes. Por tua causa apodreci nas cruzes, em que pregas os filhos que produzes durante os desgraçados 9 meses. Semeadora terrível de defuntos, contra a agressão dos teus contrastes juntos, a besta, que em mim dorme, acorda em berros, acorda, e após gritar a última injúria, chocalha os dentes com medonha fúria, como se fosse o atrito de 2 ferros. Pois bem, chegou minha hora de vingança. Tu mataste o meu tempo de criança e de segunda-feira até domingo, amarrado no horror de tua rede, deste-me fogo quando eu tinha sede. Deixa-te estar, canalha, que eu me vingo. Súbito outra visão negra me espanta. Estou em Roma, é sexta-feira santa. A trava invade o obscuro orbe terrestre. No Vaticano, em grupos prosternados, com as longas fardas rubras, os soldados guardam o corpo do divino mestre. Como as estalactites da caverna, cai no silêncio da cidade eterna a água da chuva em largos fios grossos. De Jesus resta unicamente um esqueleto. E a gente, vendo-o, a gente sente vontade de abraçar-lhe os ossos. Não há ninguém na estrada da Ripeta. Dentro da igreja de São Pedro, quieta, as luzes funerais arquejam fracas. O vento entoa cânticos de morte. Roma estremece. Além, num rumor forte, recomeça o barulho das matracas.
A desagregação da minha ideia aumenta, como as chagas da morféia, o medo, o desalento e o desconforto paralisam-me os círculos motores. Na eternidade, os ventos gemedores estão dizendo que Jesus é morto. Não, Jesus não morreu. Vive na serra da Borborema, no ar de minha terra, na molécula e no átomo. Resume a espiritualidade da matéria. E ele é que embala o corpo da miséria e faz da cloaca uma urna de perfume. Na agonia de tantos pesadelos, uma dor bruta puxa meus cabelos. Desperto. É tão vazia minha vida. No pensamento desconexo e falho, trago as cartas confusas de um baralho e pedaço de cera derretida. Dorme a casa. O céu dorme. A árvore dorme. Eu, somente eu, com a minha dor enorme, os olhos ensanguento na vigília, e observo, enquanto o horror me corta a fala, o aspecto sepulcral da austera sala e a impassibilidade da mobília. Meu coração, como um cristal se quebre, o termômetro negue minha febre, torne esse gelo o sangue que me abrase, e eu me converta na cegonha triste que nas ruínas de uma caça assiste ao desmoronamento de outra casa. Ao terminar este síndito poema, onde vazei a minha dor suprema, tendo os olhos em lágrimas imersos, rola-me na cabeça o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco? Daqui por diante, não farei mais versos. E esse foi Poema Negro, de Augusto dos Anjos. Mas ele fez versos depois. Ele vaticina, né? Decide no final. Então ele não fez mais porque ele morreu, né? Daqui por diante não farei mais versos. Essa poesia de 1912, né? Mas a gente tem a estreia dele no podcast foi com o Monólogo de uma Sombra, que é depois, é de 1919. Também se tratando aí de... Não, na verdade, deixa eu corrigir uma coisa. De escuridão. Não entendo bem, porque ele foi publicado numa reedição do livro, porque na verdade o Augusto dos Anjos morre em 1914. Então, realmente, ele não fez muito mais versos, agora que me dei conta. De repente foi o último. Não diria que foi o último, né? Mas foi um dos poucos que ele dedicou, né? Interessante a gente perceber aqui, que é dedicado a um colega de faculdade chamado Santos Neto, provavelmente um dos grandes amigos de Augusto dos Anjos, que, como você citou, morreu cedo mesmo, né? Eu fico pensando qual é a vantagem ou a desvantagem de tão jovem você falar tanto da morte, saber que vai morrer, né? Claro que no século passado e retrasado... Ele foi de tuberculose? Não, ele teve uma sucessão de gripes e acabou morrendo de uma pneumonia, né? Foi também do trato respiratório ali, mas não foi tuberculose necessariamente. Mas com 30 anos ele morre, né? Então realmente ele morre extremamente jovem. E há 1 século e 10 anos atrás. Eu fico pensando, como você ser tão jovem, ficar pensando, falando de morte, descrevendo a morte. Mas o fato é que, por ele ter feito o que fez, né, essas construções dessa forma, ele foi considerado um dos mais destacados poetas brasileiros. Para Bose, por exemplo, que foi um grande teórico, para ele foi o mais original dos poetas brasileiros entre Cruz e Souza e os modernistas, que aqui a gente está falando Cruz e Souza, simbolista, a gente já tem algumas produções dele no podcast, e modernistas que vem depois, a gente meio que convencionou encaixar o Augusto dos Anjos como pré-moderno. Embora ele tenha algumas produções com pé no parnasianismo, no próprio parnasianismo que precede o simbolismo e no próprio simbolismo. É que ele teve o seu período ali na transição, né, também. Acho que tem um pouco a ver com isso. Né? É bom lembrar que o poeta paraibano costuma entrar nos livros escolares com aqueles versos tão famosos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, né, que é da psicologia de um vencido. Né? Aí que vem essa classificação, né, de pré-moderno e tal. Não há livro escolar que não traga eu, filho do carbono e do amoníaco.
Pelo menos na minha época. Hoje sempre deve teve. ser diferente. Não, mas hoje deve constar também. Eles não deixariam de constar, porque é bem, bem emblemático, inclusive cai em questões, em especial questões do Enem. Então. Jamais vai deixar de citar, de constar, e até por isso é interessante a gente dar um refreshing aqui da biografia dele também, de quem foi Augusto dos Anjos. A gente já falou no outro episódio, mas faz tanto tempo que a gente trouxe ele, né? Melhor a gente relembrar. Então. No episódio As Cismas do Destino, a gente fez uma ampla discussão bem importante para falar do poeta, de como a abordagem temática dele. Então, se você vai fazer Enem aí nas próximas semanas, você não deve deixar de ouvir. Então, você deve ouvir esse episódio para você estar bem ligado nas características do Augusto dos Anjos, que é sim um poeta brasileiro extremamente importante, que está caindo em todas as provas aí para a galera do vestibular, né? A galera que quer entrar no ensino superior tem que ficar ligado. Ele e a Júlia Lopes de Almeida também sendo super cobrada, né? Maria Firmina dos Reis. Tudo tem aqui no podcast. Vem com a gente que você vai se dar bem no Enem. Você que não tá estudando pro Enem também fica o convite. Também fica muito inteligente com a gente. Tô fazendo um monte de rima podre, né? Inteligente com a gente. Olha assim, vou falar do clima da construção poética do Augusto dos Anjos, que é sempre à noite, né? E aqui a gente tem uma evocação já no título, né? Falando de negro, já que a noite é escura, né? Então é poema negro, porque ele traz tudo que envolve a noite e o escuro. Mas desse breu, eu vejo que o Augusto dos Anjos vai elucidando algumas simbologias que remetem, à verdade, ao seu estado de realidade. A primeira sequência de 2 versinhos ali da primeira estrofe, eu achei sensacional como ele abre essa poesia, que é: para iludir minha desgraça, estudo, intimamente sei que não me iludo. Olha a importância disso. Para eu sair tirar esse tapa-olho, né, para eu entender o que é esse mundo em que eu estou, né, esse mundo material, metafísico, para eu apalpar tudo isso e entender esse pó que há de comer a minha carne no futuro, já que é assim que ele encara a vida, eu tenho que estudar. Então, para clarear o meu universo, para iludir a minha desgraça, estudo. Eu adorei. Esse primeiro verso já é sensacional e daí completa. Intimamente sei que não me iludo. Então, se você está em busca de conhecimento, você não precisa ficar falando para os outros, basta você se sentir melhor. Porque daí ele sabe que ele não está iludido, ele não está deixando de saber o que ele deveria saber sobre a vida. Eu encaro de outra forma essa frase. Pode falar, então. Que ele não se ilude no sentido... de que mesmo que ele estude para saber, ele ainda assim, aquilo que causa o desconforto nele ainda vai ficar ali, mesmo ele estudando. Então ele não se ilude de que o estudo vai apagar isso. É uma visão interessante também. Foi assim que eu li, pelo menos quando eu ouvi a primeira vez. Isso me faz voltar aqui ao texto. Deixa aí na caixinha de comentário o que você pensou sobre essa primeira frase aí do poema. E só vou... ler então as 2 próximas ali para terminar, pra gente entender, ó. Para onde vou, o mundo inteiro nota. Nos meus olhares fúnebres carrego a indiferença estúpida de um cego e o olhar indolente de um chinês idiota. Pra gente entender isso, a gente tem que ir mais pro contexto da época, né? Mas aqui, de novo, pra mim, ele fala disso de passar a ver o que tem que ser visto, a clarear, sabe? A trazer a luz do conhecimento. Então, eu ainda fico com a minha interpretação, mas é bem legal você provocar isso nas nossas interações aqui, que a gente gosta muito das interações dos nossos leitores de ouvido. Isso, deixei na caixinha aí de comentários do Spotify, que a gente também vê a sua opinião, né, sobre essas primeiros versos. E bem em seguida, ele vem... Você sentiu uma pegada de sonho em alguma estrofe? Sim. Tem. Sentiu, né? Então tá. Eu também senti, porque daí, além desse estado de realidade, de que ele sabe que ele tem que estudar pra, enfim, iluminar os seus caminhos e tal. Não é bem com essa visão romântica, né? Mas... Aí vem uma sequência de sonho, que é marcada a partir do verso: surpreendo-me sozinha numa cova. Então, quando ele se imagina...
Para mim, essa é a marcação poética dessa ideia de sonho dele, que vai culminar numa coisa muito louca. Uma viagem para Roma em plena Sexta-feira Santa, num encontro com Jesus esquelético, né? Aí tem umas questões filosóficas e religiosas que ele também traz na sua poesia, inclusive porque ele foi temeroso quando ele perde o seu bebê. Então ele percebe, né, que a gente fala bastante dessa historinha em Cismas do Destino. Uhum. Ele perde um filho, assim, bebê, né, recém-nascido, e aquilo marca muito ele. E tem um soneto para falar desse filho ali no início do livro Eu, que é um livro solitário. É o único livro de Augusto dos Anjos. Isso também você deve gravar. Eu e Outras Poesias, né? Que é um único livro que sai em 1912 e o poeta morre 2 anos depois. Então ele já estava bem doente quando ele consegue essa publicação. Ele já havia colaborado com vários periódicos há muito tempo. E assim, o que me impressionou demais é que em 1900 ali, ele já publicou o seu primeiro poema, sendo que ele nasce em 1884, então ele tem 16 anos, quando ele publica o primeiro poema, que se chama Saudade. E a partir dali ele começa a já colaborar com periódicos e entra na faculdade de Direito com 19 anos em 1903, curso no qual ele se forma. A partir dali, ele toma conhecimento do que a gente chama na literatura de prosa científica, né, porque está dentro da academia, mas especialmente por causa de um professor que se chamou Martim Júnior. Ele se forma, então, em 1907, 4 anos depois, bem certinho, volta para Paraíba, porque ele é paraibano, né, e foi estudar no Recife, nasceu em João Pessoa, né, poeta paraibano, e ele segue publicando em jornais, mas ele decide, eu não vou advogar, eu vou dar aulas de literatura brasileira, né? E assim ele passa de um colégio para outro até acabar em Minas Gerais, onde ele foi transferido para ser professor lá, mas já chega bem doente e acaba morrendo em Minas. Então aqui já de uma forma resumida a biografia dele, que está extensa em As Cismas do Destino. Voltando a falar da análise do poema, Lucas. Então, nessa sequência aqui, meio louca, do meu ponto de vista, né? Foi para Roma, encontra Jesus, que está esquelético. Sim. Né? A gente tem, não de forma... eu acho que de forma intencional, na minha opinião, vem uma estrofe com insistentes repetições, que talvez, aqui no meu ponto de vista, vamos ver se você vai lembrar das palavras que ele repete. Não. Ele fala caindo, caindo, e depois em declínio, em declínio, né? Então, que na verdade declínio e caindo são sinônimos, né? Dão as mesmas ideias, né? Tá descendo. Uma espiral, assim, né? Pra mim isso dá, justamente, remete a esse ciclo inerente ao ser humano, né? De girar mesmo e de em algum momento cair, né? Enfim, vir por terra é o fim da vida. Sim, tem essa repetição que causa esse clima de espiral meio kafkiano, né? Que me lembrou o Franz Kafka, pelo menos. De ele tá caindo e no texto, né, a repetição causa isso. Nos temas das poesias do Augusto dos Anjos, a morte, né, toda essa energia desse acontecimento de finitude, né, da vida, assim, é sempre presente. Por isso que vem esse epíteto, né? O poeta da morte, que eu abri o episódio aqui lembrando. E é uma poesia realmente que ele era muito também, ao mesmo tempo, entusiasmado com os avanços da época. A gente tem que pensar no começo do século XX, né? Muita coisa aconteceu no mundo e no Brasil também. Então ele... dentro da academia, então ele pegava esse pensamento científico, né? Que ele tinha conhecimento ali, os estudos de leis e direito, e com todo o fermento literário que tinha dentro dele, ele analisava, a gente pode falar, várias matérias através da poesia. É interessante, a gente vai encontrar frases, ideias, conceitos do Augusto dos Anjos por meio dos seus versos sobre a sociedade, sobre a filosofia, sobre a religião e sobre a própria política. Né? Por isso também que ele se situa como um escritor brasileiro tão importante para conhecermos. Ciência também, né? Ciência também. Também tem
no texto dele, principalmente eu lembro do Monólogo de uma Sombra, tem bastante termo, assim, que remete à ciência. E tem toda essa temática, né? Parece que todo texto e tudo que circunda a vida dele, pessoal, inclusive, tem essa temática do negro, né? Da morte. E você lembrou da Sombra de um Destino, né? Ali é uma linguagem muito cientificista naturalista, né? Daí que você vê que ele não pode ser encaixado só como simbolista, parnasianista. Então o pré-modernismo meio que dá conta dessas paragens todas, né? Que ele meio que vai e passa a mão em várias dessas áreas. A gente também, né? tem na parte do verme ali, esse naturalismo bem forte. Eu ia falar realismo, mas é naturalista, né? É, naturalista. Que faz isso. E tem um momento em que, quando a gente fala de simbolismo, né? Que é uma das paradas dele também, que ele coloca a morte como uma serpente de língua envenenada. Então é uma figuração interessante. E como ele termina, né? Depois de toda essa viagem que começa com essa realidade do estudo, do clarear, né? E daí vai para esse sonho. Ele termina dizendo, estarei louco, né? Então, claro, quando a gente... eu lembro quando eu era criança que eu começava a filosofar, as primeiras filosofias da minha vida, eu dizia, mas como é que eu tô aqui? De onde vim? Para onde vou? E tem algum momento no poema, não lembro se é nesse... É nesse, meu Deus, porque eu gravei tanto texto antecipado que agora misturou na minha cabeça. Ou é num de semana anterior, mas enfim... que entra essas perguntas, né, filosóficas, daí você meio que fica fora o pé não fica mais no chão, você não entende mais, é muito louco, só quem sentiu isso enquanto filosofou vai ter a percepção, assim, de que sentimento é esse. E Sim. eu vejo que o Augusto dos Anjos, né, que tem o Anjos ali de sobrenome, né? E não à toa, eu acho que o nome dele é muito preciso também para toda a produção poética, né? Para a matéria de carpintaria que ele trabalhou ao longo da sua vida de 30 anos. Muito bom, eu gostei bastante desse episódio. Assim a gente tá terminando esse mês, mas na próxima semana ainda vai ter um assim... que tem tudo a ver com a data. Ainda saindo ali do mês do terror do leitura de ouvido, mas ainda dá pra ser considerado dentro do tema que a gente tá explorando. Eu quero jogar no ar uma coisa, Lucas, que eu estou com uma ideia assim muito forte e que eu comentei com você, eu quero trazer pros microfones, pro pessoal interagir ou até escrever pra leituradeouvido@gmail.com ou colocar DM lá. Que eu tô fazendo uma curadoria e eu tô com muita vontade de fazer um mês de narrativas detetivescas. Então, várias histórias policiais e detetive, onde você, leitor, é intrigado a responder através de dedução, a descobrir o mistério, né? Quem cometeu o crime, ou o que aconteceu, né? Sim. Então, eu tô com muita vontade de fazer, assim, um mês voltado a isso. E eu quero também saber a opinião do nosso leitor de ouvido. Isso. Inclusive, semana passada teve, né, um texto que terminou meio sem a gente saber o que aconteceu de verdade, né, do Robert Louis Stevenson. Então, seria nesse tom de mistério, né? A gente tá buscando fazer volta e meia meses temáticos, assim, né? Porque a gente fez o da Noite na Taverna, acho que meio que começou ali, né? O mês inteiro Noite na Taverna e foi legal, então a gente tá querendo repetir. Mas, né, em vez de escolher uma obra só, várias diferentes. A gente tem muita opção, muita mesmo. Por isso que é legal, se você é entendedor dessa área, tem algum texto já que é apaixonado, sugere pra gente. De repente, virar a produção aqui do Leitura faz toda a diferença. Pra você e pra gente. Isso, também manda um e-mail ou também na caixinha de comentários aí sugere esse texto desse gênero investigativo aí, detetivesco. Arrisco dizer que teremos tantas sugestões que faltará fim de semana produção. Sim. E também é um dos meus favoritos, assim, um gênero que eu mais me intriga. Então vamos para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Essa única forma que a gente tem de financiar aqui o nosso podcast. Então, se você gosta do trabalho, se você é ouvinte aí já de algum tempo, você contribuindo, né, mesmo que seja pouco,
você tá fazendo uma grande diferença, porque o teu pouco soma muitas vezes com o dos outros, com um pouco de outro, daqui, dali, e isso faz um pocão, né? Faz um tanto pra gente. Faz bastante. Então esse financiamento coletivo, ele tem força por causa disso, né? Então se você tá aí, já ouve a gente há bastante tempo, você já pensou em apoiar, e mas eu não quero porque vai ser muito pouco meu apoio. Mesmo assim, a gente, né, convida... Acreditem! Convida que você faça, porque se todo mundo resolver fazer isso, vai juntar e fazer um grande montante. A gente nota que o nosso público tá crescendo bastante, porque nas últimas semanas, sei lá, eu acho que foi o ano inteiro, Lucas, toda vez que a gente entra nos sistemas de postagem do podcast, tá lá, Top Art Charts de artes, né, no Brasil, tá na faixa dos 30, dos 40, dos 50, bom, nunca aparece mais que isso. Sempre dentro dos charts, dos 20 das paradas, mais né? ouvidos, tá rolando bastante, ou seja, o podcast ele tá circulando, muita gente tá conhecendo, mas é claro, uma pequeníssima parcela entra colaborando e a gente é muito grato a essas pessoas que tomam essa atitude, mas a gente sabe que tem muito campo para mais pessoas virem com a gente ainda. Sim, o Leitura de Ouvido a gente coloca aqui no meio da nossa semana de trabalho, assim, regular, né? Porque, não sei, de repente alguém tá ouvindo e acha que a gente faz leitura de ouvido só, né? E trabalha nisso. Você não tem noção de quantos vídeos o Lucas fez essa semana. Ele entra como um trabalho, assim, voluntário aqui, como quase, né? Que a gente faz, e os apoiadores são quem faz a gente continuar, né, produzindo. Eu queria falar uma coisa ainda, Lucas, antes da gente falar dos nomes todos dos produtores executivos que a gente gosta muito de agradecer, você vai falar das recompensas. Eu queria dizer que quando a gente recebe um apoio ou um apoiador novo, é muito mais que o financeiro, gente. É uma energia, é um incentivo moral mesmo pra gente continuar fazendo podcast. Porque na maioria das vezes, esse apoio ela vem com uma historinha, né? Eu comecei a ouvir vocês lá em 2021, só agora eu tô apoiando, mas eu sempre gostei. Vocês me ajudaram em tal momento da minha vida, quando eu tava com essa dificuldade aqui. Sabe? Então essas histórias dão um brilho pro nosso olhar, dão uma coragem, uma força pra gente continuar, que às vezes a gente se abraça e diz, nossa, será que vai dar pra continuar com o podcast? Por tantas variáveis, né? Não é só a financeira. Mas aí o apoio ele é importante por tudo isso, porque o apoiador, ele é conselheiro também. Nossa, teu argumento foi bem melhor que o meu. Esquece o que eu falei antes ali. Não, tudo que você falou também foi importante. A gente vive nessa cultura, né? Se não tá fazendo dinheiro, então qual que é o motivo de você tá fazendo, né? A gente tá vivendo numa cultura que é muito assim hoje. E tem jovenzinho assim crescendo, achando que a coisa que ele gosta de fazer, se não tá dando retorno exclusivamente financeiro, não vale a pena ser feita, né? Então, e tá esquecendo de que um ser humano cresce de todas as outras formas, né? E o financeiro é só uma parcelinha disso. Então, a gente realmente continua fazendo podcast por causa desses depoimentos que vêm aí de vocês. E dessa... também a gente vê que faz diferença, né? No mundo, a gente trazer esses textos, e a gente cansou de trazer aqui muitos textos antigos, assim, que estavam meio esquecidos, daí a gente começa a ver pipocar em vestibular, ou virar objeto de estudo, e eu gosto de acreditar que isso não é só uma coincidência, né, que o nosso podcast, as pessoas aí que estão no meio da educação, elas escutam e levam isso, né, depois para a pauta, né, do que deve ser apresentado para o jovem hoje, para as crianças, no sentido da literatura. Então a gente faz essa diferença aí, e isso é uma das grandes recompensas também que a gente tem. Acredito totalmente nisso, Lucas. Eu sou uma Jungiana, sempre estudei Carl Jung, inconsciente coletivo. Eu acho que ele existe, ele é forte. Então, quando inconsciente, e às vezes a pessoa ouviu mesmo, né? Enfim. Mas às vezes ela pensa em indicar e ela não indicou. Mas aí ela convive com pessoas, às vezes ela comenta algo. E, tipo, mais pessoas vão conhecendo e vai vindo essa força pra gente, sabe? Quando a gente fez Júlia Lopes de Almeida, ela era uma autora, assim, que era bem desconhecida, era muito conhecida só no meio, assim, do literário mesmo. A Maria Firmina dos Reis, né? As pessoas nem tinham ideia de como ela era. Rolava foto dela por aí e nem era ela de verdade, né? Enfim, muitos outros autores que a gente trouxe aqui que a gente vê que hoje
tá tendo uma luz diferente, né, neles. Então a gente gosta de acreditar e eu acredito fielmente que nós fizemos parte disso também, né? De trazer essa luz. E uma das recompensas dos nossos leitores de ouvido aqui é você recebe o estudo aprofundado das obras que a gente traz toda semana. Então hoje você vai receber no seu e-mail ali a biografia Você é apoiador. Você é apoiador. A biografia do Augusto dos Anjos, que aqui a gente deu uma pincelada, mas no e-mail vai ela mais completa, né? E junto com a análise do texto, do poema que a gente trouxe, vai para todos os nossos apoiadores, assim como todo o texto que a gente traz toda semana. E a arte de capa. Isso, essa análise, a arte de capa e uma mensagem personalizada da gente. Abre esse canal de comunicação até comigo e com a Dayana aqui do podcast. Tem muitos apoiadores que sugerem, a gente conversa, sugerem obras e a gente aperfeiçoa aqui conversando com eles. Até queria comentar assim... Você quase sempre fala só do estudo e eu queria fazer um adendo da arte de capa, porque eu vi você gastar várias horas essa semana fazendo esse desenho que também se tornou a nossa arte de capa, né? Então, às vezes, não chega pra pessoa a ideia de bastidor do quanto a gente estuda e se dedica horas e horas realmente, né? Pra fazer esse produto acontecer. É um produto cultural que sai religiosamente toda sexta-feira, né? Então a gente é muito grato aos nossos produtores executivos. Isso. E outra recompensa é essa, né? Você entra nos créditos finais aqui do podcast, que são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpire, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dam, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligente Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Ben, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marcos de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmi Kites, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Resende, Harmana Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E tem assim, né? O Leitura de Ouvido sai toda sexta-feira, durante todo o mês e durante todo o ano. Essa é a nossa 5ª temporada, tá indo pra finaleira do ano. E eu noto assim, a semana do mês que eu fico mais com brilho nos olhos, justamente por receber essas histórias, né? Esses apoios e as novas pessoas que entram, é no comecinho do mês, né? Aí depois dá aquela queda, assim, né? Porque o resto do mês é normal, né? A gente fica mais no stand-by. Mas dizer que de repente aí se você tá numa condição, né? Que gosta de literatura, tá consumindo a gente a qualquer momento do mês. Lembra, né? Que não é porque tá no meio do mês que eu não vou apoiar. Pelo contrário, né? Esse é o momento que a gente mais precisa. Né? Porque o brilho no olho, né? Esse contato, ele normalmente vem ali na primeira semana do mês. E daí depois fica, né? Então, ajude sempre, porque a gente tá postando sempre, né? Toda semana a gente tá postando, a gente não deixa de pôr no ar. Isso, desde que começou o podcast, nunca faltou um. A gente só... uma semana, uma sexta-feira, né, do ano só, que é do final do ano. Entre Natal e Ano Novo. Que a gente não posta episódio e o resto, toda sexta-feira tem episódio. Então, sem falhar, desde que começou há 4 anos atrás. Essa é a 5ª temporada. Então. Nossa, às vezes eu paro pra pensar, a gente vai entrar na 6ª temporada. Eu fico assustada. É muita história já. Sim. Nos dois sentidos. É a nossa história e é muita história produzida. Esse foi o episódio 240. E esperamos que você tenha gostado. E ainda tem... A gente achou que ia terminar rápido, né? Lá no começo do podcast. Logo vai acabar os autores, as histórias pra fazer, né? Porque tem um número limitado de texto, né? Limitado era a nossa... E daí, quanto mais a gente faz, mais a gente vê que tem texto pra fazer ainda no Leitura de Ouvido. Então é isso aí. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios.
Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.